E vamos continuar aqui falando sobre HTLV. Então, nós estamos aqui na parte 2 agora. Eu sou a Audicleia Luz, pediatra e infectologista. Então, estou devendo este assunto aí a alguns pacientes aí que estão me cobrando aí já tem alguns dias. E eu prometi e cumprindo agora aqui a promessa, estou aqui apresentando este assunto para vocês. Então, o HTLV, em relação às manifestações neurológicas, é uma doença de evolução crônica e lenta. Então, o paciente começa a apresentar dormência nas pernas, diminuição da força muscular, pode apresentar sensação de formigamento, dores nas colunas, até que com o passar do tempo e depois de alguns anos, o paciente pode até ficar na cadeira de rodas, né? Então, é uma doença que ela é progressiva. Alguns pacientes podem ter a progressão mais rápida, isso está associado a um pior prognóstico, e outros pacientes a progressão muito lenta. É uma doença que o paciente ele não tem surtos agudos de exacerbações, então é uma doença que o paciente está aqui de repente ele piora muito. Não, é sempre progressiva, e vai indo devagarzinho, e sempre vai piorando, mas de forma bem lenta, né? E também o paciente não tem melhora espontânea. Ele não fez nada, ele melhorou. Não, vai sempre piorando, né? Então, estudos revelam que aproximadamente 50% daquelas pessoas que têm mielopatia, né? Ou seja, algum problema na medula associado ao HTLV, elas se tornam dependentes de cadeira de rodas após 20 anos do início dos sintomas. Em relação ao tratamento geral dessa mielopatia associada ao HTLV, não há um tratamento curativo, mas esse paciente requer um atendimento por uma equipe multidisciplinar que venha tratar os sintomas decorrentes da doença e suas complicações. Então, o que nós buscamos no atendimento de um paciente com HTLV que desenvolveu mielopatia, ou seja, problema na medula por conta do HTLV, é melhorar a qualidade de vida desse paciente e evitar a progressão desta doença. Então, quais são os tratamentos específicos, de acordo com o Ministério da Saúde, que nós temos para os pacientes com HTLV? Então, não há tratamento específico que elimine o vírus. Então, nós temos trabalhos recentes, né, que mostram que o único tratamento que foi eficaz, com influência tanto no curso da evolução do HTLV, quanto esse trabalho tem um forte nível de evidência, esses trabalhos têm um forte nível de evidência, foi com o uso de corticoide, né? Então, mostraram que usando corticoide, o paciente ele poderia retardar um pouquinho a evolução. Então, a resposta à terapia, né, ao uso de corticoide, ou seja, buscar a diminuição dos sintomas e também aumento da mobilidade, se relaciona com a duração e o estágio da doença, né? Peraí, doutora, eu não entendi. A resposta à terapia se relaciona com a duração e estágio da doença. Sim, se o paciente faz tempo que está com mielopatia e eu vou começar corticoide, pode ser que esse paciente não responda tão bem. E se o paciente também estiver no estágio muito avançado, mesmo que tenha começado há pouco tempo, também pode ser que ele não responda muito bem ao corticoide. Então, é sempre importante nós avaliarmos o risco da prescrição do corticoide nesses pacientes antes de prescrever, ver se esse paciente tem algum risco de descompensação. E o consenso apresentado, ele apoia que o pulso de altas doses de metiprednisolona pode ser utilizado e também baixas doses de prednisona ou prednisolona também via oral. Então, vamos lá. Como que é feito o tratamento sintomático dos pacientes com mielopatia associado ao HTLV? Então, se o paciente apresentar fraqueza muscular, nós vamos fazer uma abordagem fisioterápica, com pelo menos fisioterapia 3 vezes por semana, para fortalecer os músculos superiores, diminuição da espasticidade, melhora do equilíbrio de tronco e também treinamento de marcha desses pacientes, mesmo que eles usem ou não muletas, né? Se o paciente tiver espasticidade, nós vamos prescrever relaxante muscular de ação central, né? Nós podemos usar o baclofeno de 10 miligramas, nós podemos usar até 2 comprimidos de 6 em 6 horas. Tizanidina também pode ser usada de 2 a 36 miligramas via oral por dia em 3 a 4 doses, e como alternativas podem ser aplicadas injeções de toxina botulínica tipo A cada 3 a 6 meses em nos músculos adutores da coxa e flexores plantares. Se o paciente tiver incontinência urinária, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos prescrever
oxibutinina, né, de 5 a 30 miligramas por dia em 2 a 4 doses, imipramina de 10 a 75 miligramas ao deitar, doxazosina de 1 a 8 miligramas via oral em dose única. E se o paciente ele tiver, no caso, se ele tiver aqui incontinência urinária, né, nós podemos orientar esse paciente a fazer a própria sondagem, né, sondagem vesical, né, cateterização vesical intermitente 4 a 6 vezes por dia. Evitar o paciente ficar com muito volume urinário para poder estar retirando. Então, evitar que se tenha mais de 500 ml. Em pacientes com dissinergia detrusora, diagnosticada por avaliação urodinâmica, podem ser usadas injeções intermitentes de toxina botulínica tipo A na musculatura detrusora, né? Então, se o paciente tiver uma disfunção erétil, né, tiver dificuldade do pênis se manter ereto, aí nós vamos prescrever algumas medicações, como inibidores da fosfodiesterase, né, a pílula azul, né, o comprimidinho azul que o paciente fala. Aí nós vamos prescrever ou sildenafil, ou tadalafila, ou análogos, se necessário. E se o paciente tiver retenção de urina, nós vamos prescrever orientar esse paciente a estar fazendo a sondagem, né, a cateterização intermitente 4 a 6 vezes por dia. Se o paciente tiver incontinência urinária, né, nós vamos orientar aqui a realização de medidas dietéticas e medicamentosas, dieta rica em fibras, hidratação abundante, uso de muciloide psyllium, né, em pó 7 gramas, então uma colher de sobremesa 1 a 3 vezes por dia, e também óleo mineral ou lactulose. Nesse caso aqui, se ele tiver constipação, né, o paciente se apresentar constipação. Se o paciente tiver dores neuropáticas, nós vamos prescrever gabapentina, pregabalina, mitriptilina e carbamazepina. Se o paciente tiver xerose cutânea, nós vamos aplicar creme de ureia a 10% ou óleo mineral a 100%, se o paciente tiver alguma lesão na pele, né? E se o paciente tiver ressecamento nos olhos, né? Se tiver xeroftalmia, nós vamos passar lubrificantes nos olhos à base de... aplicar lubrificante nos olhos à base de polietileno glicol ou álcool polivinil, né? Em gotas ou em gel 4 vezes por dia. Em relação à corticoterapia, o que é importante saber? Que nós temos que avaliar o risco-benefício da corticoterapia. Então, naqueles pacientes que são progressores rápidos, nós vamos prescrever metilprednisolona 1 grama por dia, durante 3 a 5 dias, a cada 3 meses, ou o paciente vai tomar dose única a cada 45 dias. Ou o paciente, se não tiver metilprednisolona, pode usar a prednisona 0,5 miligramas por quilo por dia, durante... ele vai usar durante 14 dias, depois seguidos ele vai usar 60 miligramas por dia e vai reduzindo a dose a depender da evolução clínica. E ele vai reduzir essa dose até 5 miligramas por dia, que é a dose de manutenção permanente, e se necessário, se o paciente diminuir a dose, ele começar a apresentar muitos sintomas, aumentar para a dose imediatamente anterior. Em relação ao corticoide, né, se o paciente que tiver a progressão lenta, nós vamos prescrever metilprednisolona 1 grama por dia por 5 dias, seguido da dose de manutenção com prednisona 5 miligramas por tempo indeterminado, e nós temos que ficar fazendo reavaliações periódicas. E se o paciente tiver HTLV e ele não progredir, ele não for não progressor, ele estiver estável, nós só vamos fazer medicações sintomáticas, se houver necessidade. Então, só lembrando que antes da corticoterapia é importante avaliar se o paciente tem outras comorbidades que possam exacerbar em consequência do uso de corticoide, como HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, estrongiloidíase, tuberculose, escabiose, e também lembrar que nós temos que excluir leucemia linfoma de células T do adulto antes de iniciar o corticoide. Espero ter sido útil, desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.